despertar me saciará a vossa presença, ó Senhor. Esse foi o refrão do Salmo 16, que nós repetimos 3 vezes hoje. E essa afirmação, né, que quando eu despertar, a presença do Senhor há de me saciar, no contexto das leituras de hoje, sobretudo da primeira leitura, tem um significado muito preciso. Esse despertar, que vai significar eu finalmente ser saciado pelo Senhor, não é outra coisa senão a ressurreição final. De fato, é disso que Paulo fala com muita força na última parte da primeira carta aos Coríntios. Justamente porque entre os fiéis de Corinto, cuja a grande maioria eram de origem pagã e, portanto, marcados pela filosofia grega, que tendencialmente via o corpo como uma realidade inferior, porque o que contava era o espírito, era a alma. Inclusive havia, já naquele tempo, muitos grupos religiosos que afirmavam, enfim, que o corpo era só uma espécie, né, de receptáculo, mas que depois você podia, inclusive, mudar de corpo, podia nascer no corpo errado, enfim, coisas que, diga-se de passagem, até hoje andam por aí. E ao contrário, São Paulo afirma com muita força que, em primeiro lugar, nós acreditamos que Cristo ressuscitou dos mortos. Porém, essa ressurreição de Cristo significa também a nossa ressurreição. Isso tem consequências muito diretas no modo como nós enxergamos o nosso corpo. Porque se acreditamos, de fato, que o nosso corpo, no final dos tempos, ressuscitará, ou seja, vai ganhar vida novamente, ou seja, ele não vai ficar sempre como que debaixo da terra ou se decompondo, mas que Deus vai restaurá-lo, evidentemente não para a condição anterior, porque senão também, convenhamos, não haveria nenhum tipo de benefício, né? Porque o corpo, ele pela sua própria dinâmica material, ele tende à decomposição. E é óbvio que o corpo ressuscitado é um corpo que não se decompõe, é um corpo que nós vamos chamar, né, na linguagem religiosa, corpo luminoso, porque é um corpo que de alguma forma compartilha as propriedades da alma imortal. É um corpo imortal, é um corpo que não adoece, é um corpo que não envelhece, é um corpo, digamos, que é realmente perfeito, né? Como as pessoas às vezes hoje em dia, no afã, né, de ter o corpo perfeito, que vão na academia, fazem dieta, mas no final das contas não adianta, porque o corpo envelhece. Pois bem, só na ressurreição é que a gente vai alcançar essa meta, de ter o corpo realmente perfeito. Mas além disso, significa que esse corpo participa da salvação. E dito de outro modo, da mesma forma como nós procuramos cuidar da nossa alma para que ela possa estar sempre pura, para que ela possa sempre ser digna de Deus, porque eu penso na salvação eterna, a mesma coisa vale para o meu corpo, em todos os sentidos. Daí, em primeiro lugar, aceitar o corpo que Deus me deu, cuidar desse corpo com carinho. Por isso que até mesmo cuidado com a saúde sem exageros, é óbvio, é um dever, porque é um dom de Deus o corpo que eu tenho. Lembrar aquilo que São Paulo também vai dizer em outra de suas cartas, que esse corpo é templo do Espírito Santo. De fato, tal era a convicção dos cristãos em relação a isso, que o modo como a cultura da antiguidade chamava o local aonde se depositavam os corpos daqueles que morreram, que era necrópolis, ou seja, cidade dos mortos, passou a chamar, já quando a maioria da população era cristã, cemitério, que em grego significa dormitório. E aí voltamos ao Salmo. Ao despertar, me saciará
vossa presença, ó Senhor. E, no fundo, o que se trata é lembrar que na nossa vida aqui na Terra, nesse caminhar, nessa peregrinação rumo à vida plena, o que temos sempre que procurar é, com o corpo e com a alma, caminhar junto de Jesus. Como vimos no Evangelho de hoje que aquelas mulheres e os discípulos faziam. Estar sempre ao lado de Jesus, servindo-o, como vimos. E como é que podemos agora servir Jesus? É aqui uma ideia muito concreta, muito exigente, mas muito bela. Cuidar do corpo daqueles que estão ao nosso lado. Aliás, foi o próprio Jesus que disse isso. Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e me consolastes. Eu estava preso e viestes me visitar. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Pois cuidando do corpo, sobretudo daqueles que são os mais frágeis, nós cuidamos de Jesus. E cuidando de Jesus, sabemos que o nosso corpo também está protegido. E assim podemos ter a certeza que, de fato, um dia, ao despertar, nos saciará a presença dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.